Bom, sou Carolina Delage, tenho 44 anos, médica, ginecologista obstetra, casada e trabalho com um método de apreciação da fertilidade chamado Creighton Model System e naprotecnologia. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho dessa minha trajetória e como ela tem as mãos de Santa Joana, assim, como Santa Joana foi permeando toda essa história e com certeza abençoando e me ajudando muito, então sou muito grata e muito devota a ela. Em 2013, essa história começa lá atrás, em 2013, há 9 anos atrás, na verdade 10, porque há 10 anos atrás uma médica neurooftalmologista do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, conheceu o método Creighton e começou a ser usuária desse método. E ela viu a importância de divulgar esse método aqui no Brasil, porque ninguém conhecia esse método aqui no Brasil. E aí, junto com uma professora de inglês, foram para os Estados Unidos fazer o curso desse método. Então, o que é o método Creighton? É um método natural de apreciação da fertilidade, que ensina a mulher a reconhecer o período fértil dela e com isso ela zela pela saúde fértil e o casal, né, se ela for casada, o casal decide juntos, mês a mês, se eles vão ou não gerar uma vida, auxiliando também nesse planejamento familiar. Então, Carolina e Tatiana, em 2012, foram para os Estados Unidos estudar esse método e já lá nos Estados Unidos, todo mundo que trabalha com esse método, que é um método pró-vida, que ajuda no planejamento familiar dos casais e ajuda as mulheres na sua saúde fértil, já são devotos de Santa Joana por ser uma médica, né, que também engravidou e deu sua vida a favor de uma outra vida que ela estava gerando. Então, Santa Joana também já é a santa do método Creighton e da Napro. E aí elas me convidaram para ir para os Estados Unidos conhecer esse método. E eu fui como médica e também como usuária do método. E quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fui para fazer um curso de teologia do corpo. E embora eu já fosse católica, conhecendo a teologia do corpo que eu ainda não conhecia, eu tive a minha conversão. Na verdade, eu entendi, né, que tudo que eu tinha aprendido na medicina sobre saúde da mulher, sobre a parte hormonal do corpo da mulher, né, e que infelizmente a gente aprende na faculdade que mulher tem que tomar anticoncepcional e depois, se quer engravidar e não consegue, tem que ir para os métodos de reprodução artificial. Conhecendo a teologia do corpo, eu falei, nossa, tá tudo errado. Existe uma forma muito melhor da gente exercer a medicina, uma forma muito mais coerente. E depois, atendendo a São João Paulo II, que escreveu a teologia do corpo, a gente consegue sim usar a ciência, usar o conhecimento médico, técnico, para contribuir para a saúde da mulher e do casal, sem se utilizar dos métodos contraceptivos ou de reprodução artificial. Então, tendo esse entendimento, eu mudei completamente a minha forma de exercer a medicina. Foi uma batalha muito grande, porque uma vez já tendo me formado, já tinha consultório, já atendia as pacientes, né? Eu voltei e falei, nossa, agora eu não prescrevo mais anticoncepcional, agora eu não indico mais método de reprodução artificial para engravidar. Foi um susto, assim, né, para as pacientes e para os meus colegas médicos. Mas uma vez que a gente enxerga a verdade, não tem como fazer diferente. Então, a gente começou essa caminhada aqui no Brasil. Eu fui a primeira a trazer o método Creighton e a Napro aqui para o Brasil. E entendi que não seria um caminho fácil, mas que eu seria muito mais feliz e muito mais completa convergindo a minha vida para um único ponto,
que é Deus, né? Então assim, tudo converge para Deus. E como é gostoso e importante essa coerência, assim, como isso traz plenitude pra gente, como é maravilhoso você se sentir instrumento de Deus, assim, no seu dia a dia, né? Assim, usar da forma como Ele quer os dons e os talentos que Ele nos dá. Então, meu trabalho se tornou muito mais difícil, porque as consultas são bem mais trabalhosas, né? Fazendo todo esse estudo do ciclo da mulher, mas muito mais gratificante, porque de fato eu sinto que eu consigo contribuir para a saúde da mulher e para a saúde do casal. E aí, né, espalhando a cultura da vida aqui no Brasil, a gente sabe que isso é um embate espiritual também. Então, essa médica do Rio, que também chama Carolina, um dia lá em 2013, assistindo televisão, viu uma entrevista das irmãs falando que o objetivo da casa contemplativa era orar pelos projetos pró-vida no Brasil. Então a minha xará não teve dúvida em escrever para as irmãs, né, para a irmã Pulcra, para a irmã Harmonia, solicitando que elas orassem pelo projeto Creighton Inapro aqui no Brasil, que assim, nós também éramos devotas de Santa Giana e que a gente tinha esse projeto gigante, né, de trazer um método natural de apreciação da fertilidade para cá, divulgar para os casais, apresentar, né, para as mulheres essa nova possibilidade de olhar delas sobre elas mesmas, para que elas tenham a chance de fazer escolhas diferentes, né, que não os métodos contraceptivos ou fertilização in vitro. E então as irmãs da Casa Contemplativa começaram a orar pelo nosso trabalho aqui no Brasil. E depois de uns meses, a Carol e a Tati, que são do Rio, vieram a São Paulo e falaram: não, olha só, a gente tem que ir lá no mosteiro conhecer essas freiras que estão orando por nós. Então a gente fez uma excursão até a Casa Contemplativa e foi muito engraçado, assim, porque foi uma alegria de se encontrar e de saber mais sobre a vida de Santa Giana e conhecer mais de perto o trabalho delas. E poder contar com a oração de todas essas irmãs por todas as pacientes e casais, né, que eu atendi, assim, sem sombra de dúvida, fez muita diferença. E a gente segue, assim, né, nessa parceria doce até hoje, porque eu conto com a oração das irmãs, né, pelos casais, pelas pacientes, pelo Instituto Mater Fecunda, que tem como bandeira essa divulgação da cultura da vida, né, e que a gente possa, através do conhecimento científico e do conhecimento que a gente dá para a mulher sobre o corpo dela, mudar uma geração, né, porque se antes a minha geração, né, as mães achavam que o melhor que elas poderiam fazer pelas suas filhas era levar no ginecologista e o ginecologista prescrever um anticoncepcional. Hoje a gente já sabe que a gente não precisa mais do anticoncepcional nem para tratar doença nenhuma. Existe uma outra forma de tratamento que não vai inibir essa natureza fisiológica perfeita, né, que Deus criou. A gente tem como cooperar com essa criação divina e ajudar a restabelecer saúde. E as mulheres conhecendo esse método e utilizando já farão diferente com as suas filhas, né? Então sim, nós somos capazes, né? Temos a chance de mudar uma geração aí. E a gente sabe que esse trabalho precisa ser feito em conjunto, né? Assim, cada um com o seu dom e a sua missão, né? Nós médicos aqui no meio do mundo, mas sem sombra de dúvida, né? As irmãs que estão na parte contemplativa entram nesse embate espiritual com a gente e com a benção de Santa Giana, né? Que lá atrás já mostrou pra gente, né? Com o testemunho de vida maravilhoso dela, que vale a pena a gente lutar, né, por toda e qualquer vida, por mais que isso nos custe, né, e custou a vida dela.
E que alegria, né, assim, depois de alguns anos, ter voltado na casa contemplativa e ter visto como cresceu, né, como isso gerou frutos, como a gente se entregar à vontade de Deus, se fazer instrumento dele, a graça nos é dada, né, e ele faz o milagre. Eu acho que a gente joga a sementinha, né, e Deus no momento dele faz florescer, né. Então, assim, existiu um crescimento, né, do instituto onde eu trabalho. Então, embora, né, meu trabalho esteja totalmente na contramão do mundo, embora no começo dessa luta a gente se sente muito sozinho, né, porque os colegas de trabalho não entendem, muitas vezes algumas pessoas próximas não entendem, né, como você não vai fazer o que todo mundo faz, né, prescrever anticoncepcional, indicar fertilização in vitro, mas quando a gente está coerente com o que a gente acredita, né, isso traz muito sentido ao nosso trabalho, ele floresce, né, e assim como floresceu também no mosteiro, né, com muitos frutos. Então esses frutos, né, da devoção a Santa Jana, a esse propósito, né, de sermos a favor da vida, dos projetos pró-vida, isso gera frutos, né? Deus dá a graça e as coisas florescem. Então é com muita alegria que eu acho que esse centenário precisa realmente ser comemorado, porque no fim somos todas muito fecundas, fazendo a vontade de Deus. Santa Giana, rogai por nós.